Olá, seja muito bem-vinda ao Strike. Eu sou Paula Moraes. Hoje vamos falar mais sobre o cenário econômico brasileiro, os desafios que o Brasil tem pela frente para conseguir, de fato, trazer um crescimento da produtividade, trazer um crescimento para a economia brasileira. A gente fala hoje com ele, nosso economista, comentarista, analista, Alan Gani. Obrigada pela presença. Obrigado, Paula. Valeu pelo convite. Vamos com tudo. Gani, a gente tem falado muito sobre a questão do arcabouço fiscal, né? Há uma grande discussão em relação a esta pauta, mas, em primeiro lugar, queria entender, o arcabouço, ele resolve essa doença degenerativa, vamos dizer assim, da economia brasileira, que tem forte expansão nos gastos públicos? Então, depende de qual arcabouço que a gente está falando, né? Se a gente pegar o arcabouço fiscal que foi adotado desde o governo Temer, com todos os seus defeitos, com todos os dribles que ocorreram no arcabouço fiscal, no antigo, na regra do teto de gastos, ele estava resolvendo o problema. Ele estava resolvendo na medida em que, vou dar um dado bem simples aqui, na pandemia as projeções de endividamento público chegavam a quase 95% do PIB. Tá? Essa era a projeção. E hoje a gente fala no endividamento próximo de 75% do PIB. Então, de fato, ele conseguiu atacar as despesas. E porque a regra era muito simples. A regra era voltada para o crescimento da despesa, não poderia ser maior do que o crescimento da inflação do ano anterior. Então, eu não olhava para a arrecadação, eu tinha um foco exclusivamente na despesa. Este novo arcabouço fiscal, para começar, ele já é muito mais difícil de explicar, né? Então, eu vejo que uma regra boa é aquela regra simples, que todo mundo entende, que até o leigo consegue entender. Esse arcabouço ele já é muito mais complexo. Veja que ele já vincula a despesa, o crescimento da despesa, ao crescimento da arrecadação. Então, a despesa está limitada a 70% o crescimento da despesa está limitado a 70% do crescimento da arrecadação, seguindo um parâmetro. Né? Então, se esse crescimento da despesa em 70% da arrecadação for menor do que a inflação mais 0,6, não importa. Você vai poder gastar, no mínimo, inflação mais 0,6, IPCA mais 0,6. Tá? Se ele também, por outro lado, for maior, ele fica limitado a inflação mais 2,5. Então, a gente está falando de algo que está entre inflação mais 0,6 e inflação mais 2,5. Então, de cara, ele já cresce mais do que a inflação. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, em relação ao arcabouço anterior, né, a regra anterior. Ele tem muito mais exceções do que a regra anterior. Tá? Embora o Congresso melhorou, né, colocou lá, por exemplo, o Fundeb como entrando na regra do teto de gastos, né? Então, ele deu uma melhorada em relação ao que o governo enviou, mas tem pontos ainda muito falhos. Então, o primeiro ponto, que é bastante falho, é a não responsabilização do presidente da República em caso de não cumprimento da regra fiscal, né? Então, isso abriria a possibilidade de impeachment, lembrando que nos governos anteriores já ocorreu do governo não conseguir cumprir o superávit primário, mas aí o presidente tem que negociar com o Congresso, né? Ou para baixar a meta, né? Também havia todo um contingenciamento de despesas nesse caso. Nesse, há um contingenciamento de despesas? Mas esse contingenciamento de despesas ele é mais tímido em relação à regra anterior. Tá? Então, limita ali em 15% as despesas contingenciadas se não bater o superávit primário. Bom, um outro ponto, e essa me preocupa bastante, é que para 2024 e 2025, o relator, o Cajado, ele entendeu que assim, mas como a inflação, o corte ali foi menor por conta da redução de tributos que o governo fez em 2022, o governo Jair Bolsonaro, o governo, com uma inflação menor, arrecada menos. Né? Então, você teve uma perda de arrecadação por conta de impostos e uma perda de arrecadação por conta da inflação menor. Então vamos compensar isso para 2024 de que maneira? O governo vai poder gastar o teto. Tá? Então vai ser inflação mais 2,5% para compensar a desoneração tributária.
E 2025 abre-se um crédito extraordinário também para gastar. Na conta do mercado, isso é 40 bi em 2024, 40 bi em 2025. Fora que a gente esquece que a regra do teto vale para o ano que vem. Então, 2023 está contratado pela PEC de transição, que foi 170 bi. Qual é o meu ponto? O meu ponto é que o governo Lula começou com 3 anos de flexibilidade fiscal. É um papo para inglês ver. Então, esse arcabouço, do jeito que ele foi desenhado, ele não resolve o problema dos gastos públicos. Isso não é o Alan que está falando. Você tem brilhantes economistas, né, muito melhores do que eu, que falam isso, como o José Camargo, como o Pastore, né? Mendonça de Barros, se eu não me engano, também tem falado. Mas, assim, eles mostram que a trajetória da dívida pública ela se torna insustentável com este arcabouço fiscal. Sem contar que a gente não sabe como é que ele vai sair efetivamente do Congresso e os dribles que ocorrem. Porque, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal foi excelente, só que ela foi driblada ao longo do tempo. Uhum. A regra de ouro foi excelente, que você, não, né, você só pode se endividar, seja para fazer rolagem da dívida, fazer amortização de dívida, ou para realizar investimentos. Mas ela é driblada de tempos em tempos. O Congresso vai lá e autoriza um crédito extraordinário para pagar alguma despesa, enfim. A lei de responsabilidade fiscal, idem, né? Que você só pode, por exemplo, criar uma despesa se você tiver uma fonte permanentemente de receita. Uhum. E a terceira foi o próprio teto de gasto. Mas ainda assim, né, com o teto de gasto, mesmo que furado várias vezes, e tudo bem, aí em algumas circunstâncias ele foi furado devido à pandemia, tinha uma razão de ser, outras nem tanto, outras devido à pandemia, mas funcionou, em certa medida funcionou. Mas esse novo arcabouço, ele já vem mais frágil, né, eu já estou chamando ele de arcafrouxo fiscal, né? Porque muita gente apelidou de calabouço fiscal, então eu crio um novo nome que é o arcafrouxo fiscal. Esse arcafrouxo fiscal, porque ele é frouxo, né? Ele para ele ser viabilizado, precisa de uma boa arrecadação. E não ataca o gasto. Então, a trajetória da dívida pública não é ela não é sustentável. Qual que é o ponto? Vamos supor que o PT perca a eleição em 2026, governo. Entre um novo governo. Quem é que vai ter que fazer o ajuste de novo das contas públicas? O próximo governo. A bomba fica para o próximo governo. Então, e esse é o mal do Brasil. Porque a gente faz um ajuste doloroso, não foi fácil, começou no governo Temer esse ajuste, e aí quando a gente começa a engatar uma trajetória de redução do endividamento, quando isso pega tração com uma pandemia no meio, né? Quando a gente começa a limitar o gasto público, que é limitar o gasto público justamente para reduzir o endividamento, né? Você aumenta o gasto público, como é que você vai aumentar o gasto público se o imposto não é suficiente? Você aumenta o endividamento, né? Então, geralmente, a PEC de transição veio com um afrouxamento da regra de ouro também. O governo poder se endividar mais. Quando a gente começa a fazer esse movimento, Paula, a gente reverte. Esse talvez seja um problema do Brasil. Você não tem uma continuidade. Você falou dos outros economistas melhores que você, modesta sua, né? O Gani PhD aqui, né? Ele está sendo modesto. Mas, Gani, pegando esse gancho, inclusive, né, dessa forte expansão dos gastos públicos, a gente tem um baixo crescimento, a gente tem juro real muito alto, uma inflação ainda desancorada. Você acredita que isso, num médio ou até mesmo, né, vamos dizer, longo prazo, pode ser um caminho em direção a uma dominância fiscal? Então, isso pode ocorrer, e dominância fiscal é algo que o Brasil já passou por isso. Né? Passou lá no governo Sarney, passou no governo Dilma. 2014. Né? 2014. Então, o que acontece? Né? A política tem... Só para explicar... Basicamente, você tem duas políticas, né? Então, você tem a política monetária e você tem a política fiscal. Política monetária, ela é feita pelo Banco Central. Política monetária refere-se basicamente a colocar e tirar dinheiro de circulação. Quando eu coloco dinheiro em circulação, aumenta a oferta monetária, a taxa de juros cai. Quando eu enxugo liquidez, tiro o dinheiro, a taxa de juros sobe, tá? Política monetária, ela serve para combater a inflação.
Tá? Então, primordialmente, né, a gente aumenta a taxa de juros, tira dinheiro de circulação para combater a inflação. É claro que se a inflação está controlada, o Banco Central não tem motivo para manter a taxa de juros tão elevada, vai colocar dinheiro em circulação, isso aumenta a base de crédito dos bancos, os bancos vão emprestar mais a taxas de juros menores e tem um efeito sobre a atividade econômica, o que é ótimo, desde que não gera um processo inflacionário. Legal. Agora eu tenho a política fiscal. A política fiscal é feita pelo Tesouro Nacional. Tá? Tesouro Nacional, ele faz política fiscal de duas maneiras. Ou ele aumenta e diminui o imposto, né? Então ele quer ser mais contracionista, quer melhorar as contas públicas, ele aumenta imposto, ou ele corta gasto, né? Então você não vai fugir disso. Então você tem ou imposto ou gasto. O que acontece? Quando o Banco Central ele está fazendo um determinado ajuste, então ele está lá com a política monetária alta, né, a taxa de juros elevada, justamente para conter a inflação. Mas se este governo ele é muito gastador, essa política aqui passa a não ter muito efeito para conter a inflação. Por isso que se chama dominância fiscal. A taxa de juros passa a ter pouco efeito. E aí, esse aumento do gasto público ele tem dois efeitos. Ele tem um efeito de uma própria pressão de demanda via gasto. Então ele pressiona a demanda, se eu não tenho capacidade produtiva, não tenho oferta suficiente, isso pega nos preços, preços aumentam. Esse é um ponto. O segundo ponto é que essa política monetária perde a sua eficácia no combate à inflação. Então, a política fiscal gastadora, expansionista, ela pode ter dois efeitos perversos. Um, o remédio não faz efeito e outro, eu potencializo a doença também. Né? É como eu gosto de fazer uma analogia com álcool. Imagina o seguinte, você está doente, está com o corpo debilitado e aí você toma muito álcool. A tua imunidade cai, né? Falam que o álcool, eu não sou médico, mas né, conversando com o médico, é imunodepressor, então a tua imunidade cai por conta do álcool. E o álcool pode eventualmente cortar efeitos de antibióticos. Então, é mais ou menos isso que o excesso de gasto público faz. E como é que a gente começa a perceber isso? Na curva de juros. Então, a gente percebe prêmios muito elevados na curva de juros. E aí a política monetária começa a perder a sua eficácia. Hoje a gente vive isso? Ainda não. Né? Mas, se a gente continua numa trajetória explosiva dos gastos públicos, né, essa situação vira e mexe, ela volta a aparecer no Brasil. Ela é muito ruim, Paula. Por que ela é muito ruim? Porque ela pune principalmente o mais pobre. Não dá para eu falar em responsabilidade social, quero dinheiro para saúde, educação, Bolsa Família, etc., sem responsabilidade fiscal, por uma simples razão. Porque não vai ter dinheiro. Né? Então, não vai ter dinheiro. Mas não paga dívida. Não paga dívida é o colapso do país. Então, começa a sobrar pouco dinheiro para investimentos. E um outro ponto, as taxas de juros elevadas penalizam quem? O pobre. Porque vai penalizar porque ele compra a prazo, ele vai ficar inadimplente. Casa financiada. Ele pode perder a casa. A atividade econômica ela diminui, aumenta o desemprego, as classes mais vulneráveis são geralmente as primeiras a serem atingidas, porque o nível de qualificação acaba sendo menor, a inflação mais elevada penaliza o pobre. A pessoa lá de classe média, rico, consegue comprar, né, diversificar uma carteira de investimento, comprar ações, títulos do governo atrelados à inflação, ações que repassam nos seus preços, consegue fazer uma proteção melhor. E o pobre, que mal consegue poupar, né? Não tem dinheiro, não sobra nada para poupar, ele tem o salário dele. Então, a falta de responsabilidade fiscal, e esse é um pensamento crônico no mundo, principalmente no mundo subdesenvolvido, assim, no países da América Latina, em governos populistas, de que, vamos gastar mais, né, para melhorar a vida do pobre. E às vezes o efeito é justamente o contrário. Quer dizer, o excesso de gasto que você está fazendo, você está piorando a situação dele.
Uhum. Você falou aí em relação à política fiscal e monetária, que deveriam andar juntas, mas a gente está vendo que elas estão em caminhos contrários, pelo menos neste momento, né? Fiscal mais expansionista, monetária tentando ser restritiva para cortar esse excesso, inclusive, de demanda, tentar convergir a inflação para a meta. Como sair desse nível de juro mais alto, com inflação ainda resistente? É uma equação muito difícil. Muito difícil. O governo, ele escolhe um caminho, uma trajetória que eu não acho que é adequada. Ele falou, ok, a gente vai tentar fazer aqui uma política fiscal que agrade minimamente o mercado, né? Mas que ela vai ser focada no aumento de impostos. Veja, Paula, se você pegar desde a posse do Lula, nenhuma medida foi focada no corte de gastos. Nenhuma. Eu desafio aqui alguém me falar assim, olha, teve uma medida que foi para reduzir corte de gastos. Não. Foi tudo focado em aumento de tributo. Seja tributos das offshores lá fora, né, nos trusts lá fora, seja aumento de tributo que acabou não dando certo, mas pode voltar em relação às plataformas, né? A reforma tributária vai vir também com um aumento de tributos em serviços, né? Alguns setores, agronegócio também. Então, todas as medidas... o governo judicializa algumas questões, né? Leva lá para o STJ, aí passa a ter revisões tributárias, e isso é muito ruim porque causa insegurança jurídica, leva lá para o STF, questionando decisões tributárias que foram favoráveis às empresas no passado e que já tinham acabado, não tinha mais conversa, já tinha passado o trânsito em julgado, e aí de repente esses processos são reabertos, né? E causa aí uma grande insegurança jurídica, justamente na tentativa de reverter dinheiro para os cofres públicos, né? Enfim, então, todas as medidas focadas na arrecadação de impostos. Poucas medidas focadas aonde? No corte de gasto público. Ok, você pode com isso ter algum equilíbrio das contas públicas a curto prazo? Pode. Qual que é o risco? Eu aumento a carga tributária e não corto o gasto, né? Só que o aumento da carga tributária também, eu posso penalizar a atividade econômica. Então, a despeito de um aumento de impostos, mesmo com o país aumentando, né, os impostos, tentando arrecadar mais, por outro lado, o crescimento da economia não vem, ou vem pouco, né? Então, de tal maneira que mesmo com o aumento de tributos eu perco a arrecadação porque a economia vai crescer menos. E eu tenho um problema, né? A arrecadação eu não consigo garantir, porque ela depende do quanto o país vai produzir. Mas o gasto eu contrato, né? Então, o gasto, a partir do momento que você fez o gasto, ele se torna permanente, né? A arrecadação eu não consigo garantir essa arrecadação permanente. Mas o gasto, uma hora que eu criei esse gasto, ele se tornou permanente. E a qualidade do gasto? E a qualidade do gasto é muito ruim também. Então eu vejo que a saída seria fazer uma reforma administrativa para valer. Essa seria a saída. Mas teria de onde cortar? Teria. O Banco Mundial trouxe um estudo, isso em 2016, algumas casas atualizaram esse estudo para 2018. A rota está ali, né? Hoje, daria mais ou menos 800 bi em economia, né? Onde o governo tem poder de mexer. Eu não estou nem falando em mudar aqueles gastos obrigatórios, despesas obrigatórias, que representam 90% do orçamento, onde você conseguiria mudar com negociação via PEC com o Congresso Nacional. Estou falando dos 10% que o governo tem margem de manobra. Daria uma economia de 800 bilhões, né, numa maior eficiência do gasto público. Aí respondendo a tua segunda pergunta. Aí seria uma reforma administrativa. A reforma administrativa. Mas ele já descarta essa possibilidade. Já descarta, nem foi pautado, né? Ela é antipopular, na verdade. Ela é antipopular. Né? Vai doer em alguns claro, setores. Porque você vai falar o seguinte, olha, vamos, por exemplo, você pega durante a pandemia, o que aconteceu? O salário do funcionalismo público ficou congelado. E houve aumento de benefício via Caixa Econômica Federal, né, para os mais pobres. Houve uma transferência de renda, né, do funcionalismo público, do setor privado também, porque perderam seu emprego, etc. e tal, para as classes mais vulneráveis.
O salário aqui está congelado, não houve contratação de novos servidores públicos, a inflação corroeu parte do salário, né? Mas para poder viabilizar essa transferência aí de renda para os mais pobres. É claro que se você faz uma reforma administrativa, olha, reajustes agora do funcionalismo público não vão ser tão agressivos, vai ter corte de despesa. É claro que quem está lá no setor, eu até entendo a posição dessas pessoas, vão falar, pô, justo na minha vez aqui, vão chiar, né? Uma reforma administrativa também coloca regras mais duras em relação a benefícios do governo, né? Abono salarial, seguro-desemprego, salário mínimo, né? Então tudo isso é muito antipopular. Só que é aquilo, você faz algo mais rigoroso a curto prazo, a sociedade paga por isso, mas a médio e longo prazo você passa a ter contas públicas mais saudáveis e isso tem um impacto positivo, né, sobre o crescimento econômico, sobre a capacidade do governo realizar investimentos, sobre a taxa de juros, etc. Então, o Brasil ele tem dois problemas, né, Paula? Gasta-se muito e gasta-se muito mal. Né? Então a qualidade do nosso gasto público é horrorosa. Eu vou dar um exemplo. Saúde. Segurança pública. Segurança pública. Educação. Então, agora dentro da educação, por exemplo, o governo gasta pouco? Não, o governo gasta muito com educação. O Brasil gasta o que gasta país desenvolvido em relação ao PIB. Não é pouco que o Brasil gasta com educação. O ponto é que o que a gente gasta com educação, a maior parte vai para o ensino universitário e não para o ensino de base. E aí eu pergunto, o que é prioridade para o país? Você tem uma população onde a minoria, né, você tem uma maioria alfabetizada, uma minoria da minoria é analfabeta, né, se é que talvez seja possível zerar isso. Mas eu tenho uma base onde a maioria é alfabetizada, tem boas noções de matemática, de inglês, né? Ou é melhor você ter uma base muito ruim, precária, e aí, mais gente no ensino universitário, mas apenas formalmente no ensino universitário. Pessoas com deficiências muito graves no ensino universitário. Eu já vi gente que passou na OAB escrevendo mais com I, em conjunção adversativa, né? Então ele fala, a Paula é legal, mas entendeu? Mais com I. Entendeu? Então, e o fazem? O fazem dói meu 10 ouvido. anos e tal. Então isso é muito comum, esse tipo de erro. Noções de matemática. Então eu vejo que há uma ênfase muito grande no ensino em universidades federais, muitas vezes para pesquisas que são absolutamente inúteis para a sociedade, que não trazem retorno nenhum. Tá ali, você lê, o mundo continua do jeito que ele está, né? Tem uma tonelada de pesquisas assim. Cursos super saturados de alunos também, uma demanda muito grande. Enfim, eu vejo que é uma ênfase muito errada. Então isso é só para mostrar que a qualidade do gasto ela é muito ruim no Brasil também. Isso eu peguei só a educação. Se a gente extrapolar isso para saúde, se a gente pegar isso para transportes e tal, é o mesmo problema. Então é um problema tanto de quantidade, de excesso e de qualidade. O gasto é muito ruim também. Né? Tornar essa máquina pública mais eficiente seria o caminho, né? Eu tenho outras perguntas aqui, inclusive, já vou deixar uma no ar para antes do intervalo. Se você acredita, né, o governo tem feito muitas críticas em relação à atual taxa de juros, que tem comprometido e pode comprometer o crescimento brasileiro. Se é o momento de baixar juros ou não, eu quero que você responda daqui a pouco, depois do intervalo. Você que está aqui acompanhando o Strike, continue com a gente. Já já nós voltamos aqui debatendo este assunto, trazendo ainda mais perspectivas sobre os desafios da nossa economia. Continue com a gente, voltamos em instantes. Além da prestação de contas anual, em que você declara seus ganhos como, por exemplo, salário e aposentadoria,
Se você investiu em ações e outros títulos de renda variável, como BDRs, ETFs, fundos imobiliários, etc., é necessário calcular e pagar o imposto de renda sobre o ganho obtido nas vendas desses produtos utilizando uma DARF. O recolhimento do IR mensal vale para todas as operações realizadas em um determinado mês que envolveram vendas de ativos. Agora, o valor a ser pago de imposto varia de acordo com o tipo de papel. Existe uma condição em que um investidor está isento de pagar o imposto e isso acontece na venda de ações de empresas listadas na B3, desde que o valor mensal seja inferior a 20 mil. A partir de 20 mil vendidos em ações, é obrigatório recolher 15% sobre o ganho das operações. É importante destacar que essa isenção vale apenas para ações, ou seja, não vale para BDR nem para ETF ou outros ativos de renda variável. Quer saber um pouco mais sobre as principais companhias de capital aberto do mercado brasileiro e conversar diretamente com os executivos dessas empresas? O BMC Business é o lugar certo, toda terça-feira a partir das 18 horas, aqui na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui no nosso Strike, debatendo mais sobre a nossa economia, os desafios que o Brasil tem pela frente em relação à economia, até porque, né, Alan Gani, a gente estava aqui falando sobre todo um passado, né, uma falta aí de vontade política até de fazer uma reforma administrativa, enfim, vale ressaltar que este é um problema antigo também, né, não é um problema atual, mas que atualmente tem ficado, acho que mais evidente, principalmente em relação, acho que a visão, né, do que foi tentado resolver nesta mudança, com pequenas reformas ali, tanto reforma da Previdência, do trabalho, no mandato de Bolsonaro, de Temer, e agora a gente vai sentindo, acho que fazendo uma reflexão em relação a essa comparação. Voltando mais para a questão econômica, é o momento de baixar juros, como o governo fala? Então, eu acho que a partir do segundo semestre, dado as condições atuais, se elas não piorarem, eu acho que é possível sim a gente falar numa redução da taxa de juros. Mas veja, quando a gente fala em redução da taxa de juros, não é uma redução abrupta da taxa de juros. Por quê? Porque, primeiro, a inflação, embora ela tenha desacelerado o índice cheio, mas as medidas de núcleos também desaceleraram, mas elas ainda estão em patamares elevados. A inflação ainda está bastante longe do centro da meta, tá? Então, perdeu força, mas não é que perdeu força e está absolutamente controlado. Não é esse o ponto, né? Você ainda tem uma pressão numa inflação que é mais ligada à demanda, inflação de serviços, tem um núcleo que a gente pega lá o índice cheio, tira alguns itens, deixa só, agrega outros e tal. Então, por exemplo, que a gente só deixa bens industriais e serviços, né? O X03. Então, desacelerou, mas não é ainda aquele patamar baixo, né? Porque quando eu falo desacelerou, continua subindo num patamar menor. Outro ponto, as projeções do Focus. Teve uma redução no último Focus de 6,03 para 5,80. Teve, em parte porque teve melhor dizendo, a queda de preços da Petrobras, né? O reajuste para baixo aí da Petrobras. Então, isso, em parte, ajudou a conter as projeções. Mas será que foi um movimento pontual? Será que vai ter uma trajetória? E também, teve um arcabouço fiscal, ele não é o fim do mundo, esse arcabouço fiscal, verdade seja dita. Eu acho ele muito aquém do desejado, muito pior do que o anterior,
Mas ok, é melhor ter uma regra do que não ter nenhuma, também não é o fim do mundo, então ok, tem alguma regra fiscal. Então, dado essas condições, permite alguma redução na taxa de juros. Mas é uma redução que eu estou falando de 13,75 para menos de 10? Não. Estou falando que talvez 13,25. Talvez 13,25, 13. Não seria o suficiente para fazer ainda um crescimento econômico? Não, ainda não. Vai um tempo. Vai um tempo aí, vai um tempo. A gente nem sabe como essa inflação, E inflação é um negócio, Paula, que é muito perigoso. Por quê? Porque a partir do momento que você perde o domínio da inflação, é muito difícil você reverter. Porque e aí a pior coisa da inflação. Quando a inflação começa a ficar alta, todo mundo começa a acreditar que vai ter inflação e ninguém acredita mais no trabalho do Banco Central em controlar a inflação. E aí quando está todo mundo com essa cabeça de que vai ter inflação, a profecia se concretiza. Todo mundo vai lá, corre e fala, vai ter inflação? Então vem cá, eu quero um aumento no meu salário porque vai ter inflação. Você começa a pressionar. Eu vou estocar comida em casa. Vou estocar comida em casa. Aí o outro fala, eu vou já repassar no preço porque vai ter inflação. E aí essa dinâmica se torna perversa, né? Porque, e tudo baseado numa expectativa, porque a inflação corrente está alta e ninguém mais está acreditando no trabalho do Banco Central. Então o Banco Central ele é bastante conservador em relação à política monetária, justamente por conta desse medo, né? Porque a gente meio que se acostumou, por conta dos 10, por conta da pandemia, que parece que 5,80 é pouco. Não é. Se você pegar 6% ao ano ao longo de 4 anos, é quase 27%, né? Porque é inflação sobre inflação. É uma perda do poder de compra considerável. Então, eu vejo que assim, é possível falar numa redução para o segundo semestre? Acho que se não mudarem as condições que a gente tem hoje mas é uma redução muito tímida ainda. Muito ainda longe da redução desejada, né? Para ter essa redução desejada, a inflação tem que começar a ceder mais ainda e o governo também fazer a parte dele no gasto público, no enxugamento da máquina pública, na contenção de gastos, que é o que a gente não vê. Gani, você falou em relação a essa questão de trazer a inflação para dentro da meta. O Haddad criticou recentemente o sistema da meta de inflação em vigor no Brasil. Sobre meta de inflação, você acha que ela deve ser rediscutida? Eu acho que não. Por que a gente sempre tem que ter uma régua para pior? A média dos emergentes, né? O Brasil sempre está acima da média dos emergentes. Então, os emergentes utilizam metas de 3,5%, 4%. Né? Então, a gente hoje tem 3,25%. Né? Talvez está ok, 3 seja muito agressivo para o Brasil, então vamos falar em 3,5%, mas não vai mudar muito, de 3 para 3,5%, 4%. Agora, para que a gente tem que falar em 5%, 6%? É uma inflação alta. Eu acho que 3,5% para o Brasil, com uma banda de 1,5% para cima e 1,5% para baixo, né? 3,5% foi a meta do ano passado, ela é mais do que suficiente. Quando esse pessoal propõe uma mudança de meta, a gente sabe que é 5% centro da meta, né? E colocando um desvio de 2 para cima e 2 para baixo, como já foi no passado. E aí, qual que é o ponto? O ponto que muitas vezes o desvio de cima, a banda de cima, porque ninguém começa a falar mais no centro da meta. O Guido Mantega fazia muito isso nos seus discursos. Falava, mas estamos dentro da meta. Ele usava o intervalo e justificava que a inflação está lá, mas ele estava mais no intervalo de cima, né? Ele estava próximo do tal dos 6,5, que era 4,5, 2 para cima, 2 para baixo. Então estava sempre mais próximo do 6,5. E aí ele justificava, não, mas a gente está controlando. Então assim, você aceitar uma meta de inflação maior, você está falando para o Banco Central, você não precisa ser tão rigoroso, né, na política monetária, porque a gente está aceitando uma inflação maior. Né? Agora, aceitar uma inflação maior é ruim para a sociedade, é ruim para a população. Então, acho que não tem que mexer nisso. Pode ter um efeito contrário. Na hora que você mexe na meta e se soar como uma pressão política, o mercado, você não controla ainda, viu, Paulo? Ainda você não controla a cabeça das pessoas. A gente caminha para um mundo que daqui a pouco até a cabeça das pessoas vai ser controlada. Mas ainda você não consegue controlar pensamentos, expectativas das pessoas. Então, se
você coloca uma meta maior, o que você está sinalizando? O governo está aceitando mais inflação. Então você pode gerar, pelo canal das expectativas, desancoragem das expectativas inflacionárias, inflação por conta disso, né? Justamente você está sinalizando que você tolera uma inflação maior. Então, eu acho que é perigoso, é ruim até para o governo isso. Eu acho que a meta tem que ser do jeito que ela foi proposta, do jeito que ela está. A gente já passou daquele estágio no início que a gente precisava de uma meta maior, porque a gente vai de uma inflação de 30% ao mês, né, para uma inflação. A gente tenta buscar uma inflação de 6% ao ano. De 6% ao ano, perto de 30% ao mês, de 1.600 ao ano, era excelente, né? Mas a gente já passou dessa fase. E eu acho que a gente já pode começar a falar numa meta de inflação que é próxima da meta da Colômbia, do Peru, do Chile, né? De países emergentes também, e que muitas vezes têm economias mais frágeis que a nossa, né, com exceção do Chile, mas que conseguem ter uma inflação mais controlada que a nossa, né? Ô Gani, voltando para a questão ali rápido do Banco Central, né, na hora que a gente estava falando em relação ao corte de juros, uma entrevista até do Armínio Fraga aqui falando que o Banco Central não é o sádico, né, conforme muitas vezes parece ser sádico, né, que na verdade o próprio Roberto Campos Neto já sinalizou isso também, né, ele não acha que realmente os juros esteja num patamar que seja para ele o ideal, porém ele ainda é necessário e não é uma decisão única dele, ele explica muitas vezes sobre essa questão, né, não ter essa relação mecânica do arcabouço em si, trazendo aí a possibilidade do corte. Voltando para este ponto também, do próprio Armínio Fraga, ele falou que o governo, ele também faz um serviço ali, perguntado em relação a rentista, né? Se os rentistas, tá sendo bom ali para os rentistas esse nível de juros. E o próprio, ele fala que ele acha que quem está a serviço dos rentistas é o próprio governo, que é o maior tomador de empréstimo e pressiona os juros, né? De certa forma. Então, assim, quando a gente está ali falando muito sobre essa questão das críticas em relação aos juros mais altos, o governo, de certa forma, sendo ali, né, dos maiores rentistas em relação ao Tesouro, principalmente, eu queria entender a sua visão, se você acha que também de uma outra ponta, quanto mais a gente vê a crítica dos juros aqui, a ponta lá em cima vai pedindo mais prêmio. Sim. Então, para o próprio governo, acaba sendo, acho que um ciclo vicioso que ele não sai dessa bola de neve. A pergunta é, por que as taxas de juros, historicamente, e as taxas dos títulos públicos, eu não estou nem falando a taxa na ponta, né? Porque aí tem outras variáveis, né? Taxa de cartão de crédito, na PJ e tal. Mas a taxa dos títulos públicos, elas são tão elevadas. E lembrando, né, que o mercado lá, o título público tem a taxa do Tesouro e que não é a taxa Selic. Né? A taxa Selic é lá definida pelo Banco Central e tal. Tem até um título do Tesouro que é atrelado à taxa Selic, que é a LFT. Mas por que essas taxas são tão elevadas? Em parte porque o Estado brasileiro é muito grande. Então, o Estado é muito gastador. Então, para eu conseguir fechar as contas, e aí é uma relação, que eu acho que é isso que ele quis dizer, que é benéfica para ambos, né? Então, você tem um grupo de investidores que fala, olha, esse Estado gigantesco chamado Brasil, gastador, endividado, ok, eu te empresto, mas eu te empresto nesse prêmio, nessa taxa de juros elevada. Ok, topo. Mas como eu também não estou afim, né, eu, governo, de fazer essa lição de casa e cortar na carne, então ok, o que eu vou fazendo? Eu vou oferecendo taxas de juros mais elevadas ou mantenho essas taxas de juros em patamares altos, porque eu consigo assim me financiar esse gasto. Qual que é o problema disso? O problema é que essa taxa de juros ela vira juros, né? E esses juros vira despesa, o serviço da dívida. E eu não consigo reduzir o endividamento, pelo contrário, eu vou aumentando cada vez mais esse endividamento. Então, chega num patamar que eu posso ter um problema de calote da dívida pública. Geralmente os governos aqui no Brasil, infelizmente, eles não têm uma visão de longo prazo. Então é assim, ó, não tem problema. Eu, conseguindo me financiar, que seria o sonho de qualquer governo, não, a taxa de juros é alta, não, a gente oferece taxas de juros altas aí para o mercado, mas eu quero ter dinheiro para fazer as minhas obras, para dar benefício para a população, etc e tal.
Mas isso vai elevar o endividamento. Mas daqui 4 anos, nem sei se votar eu lá, se a minha equipe, alguém que faça esse ajuste. E a bomba sempre sobra, vai empurrando, né? E de tempos em tempos, o que ocorre aí no Brasil? A gente tem que fazer ajustes. Sim. E ajustes dolorosos, né? Governo Fernando Henrique, segundo mandato do governo Fernando Henrique, eu não estou nem falando do Plano Real, que foi um ajuste do lado da inflação. Estou falando do segundo mandato dele, foi um ajuste das contas públicas, em parte pelo um primeiro mandato muito gastador do Fernando Henrique. Ele alega que era natural ter um excesso de gastos, porque com a redução da inflação houve uma explosão de consumo no Brasil, e inclusive de consumo do governo. Ok, mas o segundo mandato dele foi um mandato de ajuste. Tanto é que o crescimento econômico foi muito ruim, mas por conta desse ajuste das contas públicas. Ok, veio Lula 1 manteve, né, a austeridade do primeiro mandato Fernando Henrique, aí veio Lula 2, Dilma. E aí não teve ajuste, fomos indo. O que aconteceu? História em quem? Governo Temer, né? E aí, ajuste novamente, teto de gastos, né? E reforma da Previdência estourando, senão a gente caminhava para um calote da dívida pública. Não ficou para o governo Temer, ficou para o governo Bolsonaro, a reforma da Previdência, e foi feito. Ajuste novamente, ajuste duro, reforma da Previdência, né? Então, de tempos em tempos, o que a gente vai ter que fazer? Esses ajustes. Será que não era melhor, quer dizer, ao invés de se endividar tanto, fazer esses ajustes de maneira mais gradativa, quer dizer, gasta-se muito, aí faz um ajuste doloroso. Gasta-se muito e faz um ajuste doloroso. Será que não era melhor ter regras, e regras tem, né? Mas obedecer essas regras, né? Para não ter que fazer esses ajustes de tempos em tempos de maneira tão abrupta, né? E tão dolorosa. Então é isso, né? É uma relação que, assim, é benéfica para ambos. O investidor adora taxas de juros muito elevadas, vai falar, curto prazo não vai ter calote e tal, e o governo consegue se financiar com essas taxas de juros, né? A curto prazo não vai ter calote. Um outro ponto, só para a gente finalizar, tenho 2 minutinhos aqui. Passou rápido? Passou já rápido, acabou? Já? Já. Só para a gente atualizar aqui, né? Você falou muito em jogando essa dívida lá para frente, né? E empurrando isso para a gente se financiar agora. O Brasil sustenta uma dívida PIB maior? Muita gente acredita que até o final do governo essa dívida PIB que você falou, 75 agora, ou 70 pode chegar até 90. A gente consegue sustentar isso? Então, Paula, se ficar nesse foco, só arrecadação, contando que vai aumentar a arrecadação porque o país vai crescer, ou aumentar os instrumentos tributários, que você não sabe qual que é o efeito que isso tem na atividade econômica, etc., eu acho que a gente caminha para uma situação perigosa, né? Não uma Argentina, como muitos temem. Não uma Argentina, mas 90% é uma luz amarela. Tá. Né? E o Brasil um dia pode virar uma Argentina? Pode virar uma Argentina. Não vai ser da noite para o dia que se vira uma Argentina, mas pode. Né? A Argentina está na situação que está, por quê? Pelo excesso do gasto público. A causa foi essa. E aí não consegue fechar as contas, imprime dinheiro, aí gera inflação. E aí você fala, meu Deus do céu, um estudante primeiro ano de economia, ele sabe que isso vai dar errado. Pelo menos de uma escola séria. Ele sabe que isso vai dar errado. E aí fala, como é que o pessoal faz um negócio desse? Porque o político, ele rasga, ele tem um negacionismo da ciência econômica. Ele acha que é tudo uma questão de vontade política. Ele acha que você dá um reajuste na caneta, aumentar o salário mínimo para 5 mil reais, de repente todo mundo vai ganhar 5 mil reais. Ele esquece que os recursos são escassos. Ele esquece que o dinheiro é uma consequência do processo produtivo. Né? Então, essas ideias ainda ficam muito enraizadas na sociedade. Né? Então, é complicado. E chega a 90% do PIB, e aí você não vai conseguir manter os juros abaixo de 10%. Não sai disso. Né? Por isso que a gente é chato e às vezes até repetitivo. O fiscal, eles só falam disso. Fiscal.
Pois é. Um jeito bolivariano, né, de se pensar. Gani, quero agradecer, muito obrigada, é sempre um prazer falar contigo. Prazer foi meu. O tempo passa rápido. Passa Ficaram rápido. várias perguntas aqui pra trás. Quando a entrevistadora é boa, Obrigada. o tempo passa rápido. Que isso. Obrigada, Gani. Até mais. Tchau. Valeu. Gente, o Strike de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Compartilhe o nosso link aí com outras pessoas. Não esqueça de verificar se você está inscrito no nosso canal do YouTube. Dá uma passadinha lá, faça a sua inscrição. Ajude a BMC News a alcançar um número maior aí de inscritos. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.